Vozes de papel. 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 Bem-vindos ao podcast Vozes de Papel. Eu sou Solange. Eu sou o Sérgio Calvinho. E a Ana Vieira não está cá, mas está sempre entre nós. Beijinhos, Ana. Beijinhos. E um beijinho especial para o membro não oficial da equipa, o Francisco Cristina, que dá sempre uns toques de dignidade ao nosso áudio. Este podcast é a nossa cápsula do tempo para as dobragens portuguesas, feita por quem de facto trabalha nisto, porque queremos contar-vos as histórias de quem passa a vida atrás do microfone. Podem encontrar-nos no Instagram em Vozes de Papel Pod, ou sem limite de caracteres, podem enviar e-mail para vozdepapelpod@gmail.com. Nós demoramos a responder, mas respondemos sempre, eu prometo. Sem mais delongas, hoje temos uma convidada espetacular. Como é que tu costumas dizer? Qual é? Incrível, não é? Incrível. A Ana Galvão do podcast. Mas achas que ela é espetacular? Eu acho que sim. Bem, vamos ver como é que ela se porta. Eu acho que é uma voz icónica e das mais camaleónicas que nós temos nas dobragens. Tá bem, pronto. É Maria Camões. Maria Camões, bem-vinda. É assim que ela se apresenta. Isto para futuros convidados que ouçam isto a tempo ou que se queiram candidatar a convidados. A Maria Camões trouxe chocolate, mas também exigiu vinho. Do Dubai, trouxe chocolate do Dubai. Do Dubai. Muito bem. Estamos aqui com a boca cheia de chocolate e não estamos nada chateados. Exatamente, portanto, se estivermos enrolados daqui a meia hora e à conta do vinho. É sabotagem. Exatamente. Então, Maria Camões, posso dizer o teu nome verdadeiro? Podes, claro. Então, Maria Medeiros Machado da Cruz. Exato. Como é que surgiu o Camões? Então, Camões é muito simples. O Camões é da minha avó. É o nome da minha avó. E então a Maria Medeiros já existia, não é? Portanto era um bocado idiota estar a fazer o esforço para esse lado e pensei, que lindo, Camões, e adotei o nome da minha avó. Que lindo. Sim. Olha, e quando é que adotaste esse nome? Desde sempre, desde que, portanto, eu fiz a escola de teatro de Cascais, tinha 14 anos e lembro-me que na primeira apresentação era preciso dar a indicação, não é? De que nome artístico é que nós queríamos. E eu pensei, olha, não é tarde nem é cedo. Pronto, e ficou a partir daí, portanto, a partir dos 14 Tu nasces em 86 e entras na escola de Cascais com a idade. Portanto, a escola de Cascais começa com o equivalente ao 10º ano, não é? Ano, sim. E, portanto, começas com o quê? Com 14, 15 anos? Com 14 anos, eu faço anos em outubro, portanto, entrei com 14, fiz os 15 lá e saí com 5, saí com 17 e depois fiz os 18 já fora do 12º. Ok, diz na Wikidobragens e na Wikipédia que tu ganhaste o prémio Zita Duarte. Sim. Que prémio é esse? Ganhaste-o na escola de Cascais? Ganhei, deu-me imenso jeito, pagou uma carta de condução, a primeira renda da casa e a inscrição para a faculdade, acho que na altura. Ana Pá. Sim, era um prémio muito, muito bom. Então, eu não sei se ainda existe o prémio Zita Duarte, mas o prémio era atribuído na altura ao suposto melhor aluno estou a fazer aspas, vocês não estão a ver, mas pronto, ao suposto melhor aluno do curso naqueles 3 anos. E pronto, acho que me correu relativamente bem, também era um bocado croma nas disciplinas teóricas, portanto vai só essa média e pronto, e vamos dar o prémio a esta pessoa. Maravilha. Okay. E foi assim. Olha, e diz também que tu iniciaste a tua frequência de licenciatura na Escola Superior de Teatro, tu terminaste-a? Terminei, sim. E foi logo de seguida? Não, Deus me livre. Então, quando dizes entrar na faculdade, que pagou a entrada na faculdade, que faculdade é essa? Foi a faculdade, a Escola Superior de Teatro. Então é isso que eu estou a dizer, portanto é logo de seguida depois? Não foi de seguida, ou seja, eu fiz a Escola de Teatro em Cascais, depois ainda tive 2 anos mais ou menos a colaborar com o Teatro Experimental de Cascais. E saí de casa, não é? Aos 18 anos, lá me arranjei, lá me virei. Adeus! Lá mas também não foste? Não. Mas és de Cascais, sou também de Cascais, não é assim tão longe. Não. Pronto, ok. Não, é um comboio de distância. Portanto, vim para Lisboa, trabalhei, estava no TEC, fiz assim um pé de meia, porque a faculdade ainda era um bocadinho cara na altura. Claro. Depois, passados esses 2 anos, lá disse adeus a Cascais e inscrevi-me no conservatório. E pronto, e fiz o conservatório, ainda apanhei, acho que salvo erro, o
segundo ano do Bolonha, portanto já não seriam os 5 anos, não é? Sim. Apanhei assim aquele período experimental do Bolonha, mas era muito difícil porque eu estava a trabalhar, não é? Estava a fazer espetáculos e trabalhava em sítios para poder pagar rendas e essas coisas todas, portanto não fiz em 3 anos, fiz em 4 e meio, mais ou menos. Tinha o estatuto de trabalhador-estudante, portanto... Tu entras em que ano, então? Portanto, eu acabo a escola de teatro em 2001. Eu tenho que virar a Wikipédia. Sim, mais ou mas menos. acho que é, portanto, 2001, 2002, 2003... Eu acho que é em 2004 que eu entro no ok. conservatório. Acho. Pronto, é porque... Ou 2005, não, agora estou baralhada. Porque eu não me lembro de ti lá, eu saí em 2001, pronto, estava a ver. Não. Ou será 2004 ou 2006, não estou aqui a fazer uma confusão qualquer. Mas será 2004 e depois entrei, lá está, depois acabei mais tarde, sim. Ok, tu passas por várias companhias de teatro e ainda hoje fazes teatro, estás com o Teatro Reflexo. Sim, com o Michel. Com o Michel. Com o Michel. Como é que tu entras na dobragem? Bati à porta e à porta e à porta. Então, isto pode parecer um bocadinho snob o que eu vou dizer, mas agora a dobragem não é uma coisa muito ansiada e toda a gente e todo o ator quer fazer, é o mundo mágico da Disney, também é uma coisa prestigiante, não é? Pronto. Na altura, até parece que eu sou muito velha, mas não sou. Não era, ou seja, o ator de teatro, o ator intelectual, o ator que ia para o Mahjong no bairro Alto, não fazia, entre aspas, né? Não fazia dobragem. Pelo menos não admitia. Exatamente, Não ou se admitia, fosse fazer dobragem, era bom que fosse pelo menos um protagonista, pronto. Pois. E então, o que é que estava a suceder? Portanto, eu estava a fazer um espetáculo no Teatro de Cascais. E era uma coisa que não era uma comédia, era bastante trágico. E eu dividi a camarim com a Teresa Corte Real. Quem foi ver o espetáculo foi o Paulo B. E o Paulo B entra-me dentro do camarim, sempre amoroso. Estava eu lavada em lágrimas, cheia de rímel, não é? Porque um ator tem que sentir muito e fazer muita coisa. Ou olhar para os E apesar- holofotes, das duas uma. Não, mas eu sempre senti muito. Sempre Eu sentiste, era de cortar ok. os pulsos e tal, e não sei o que, aquelas coisas todas, e levaram-me muito a sério. E entra-me o Paulo B e eu, pronto, ainda achar que a vida ia acabar ali, e diz-me: olha, tu tens uma voz de desenho animado ótima, queres ir fazer um casting? E eu fiquei puta da vida, né? Não levei aquilo como um elogio. Tinha acabado de fazer uma tragédia. Mesmo que fosse um papel pequeno, eu estava lavada em lágrimas. Tipo, é a última coisa que podes dizer a um ator: tu tens uma voz de desenho animado. E tu, ok, pronto, ninguém me leva a sério. Pois. A minha carreira está arruinada. Era mais ou menos verdade, mas... Sim, pequenina, reparem, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos, não é? Portanto, isto na altura foi assim um pesadelo. E lembro-me de ir falar com o diretor da companhia, disseram-me isto. E ele dizer, pronto, não estar muito de acordo e falar na tal história do se for para ser, ao menos que seja uma protagonista. Maravilha. E lá fui eu, muito contrariada, entre aspas, não é? Porque ao mesmo tempo, claro que estava ali muito fechada no meu casulo e Cascais não deixa de ser um meio pequeno e tu, ou seja, os teus pares são sempre os mesmos e eu queria fazer outras coisas e olhar para o mundo de outra forma. Então lá fui e pronto, depois a partir daí, pelos vistos, tinha uma boa voz de desenho animado e pronto, e foi. E o primeiro trabalho sempre foi de protagonista? Não foi de protagonista. Escândalo. Não foi. De fazer o aula, acho que Não te dão valor. Eu fui fazer casting para um filme com o Carlos Freixo na altura, que era o Chicken Little. Ah, sim. Pronto. Fui eu e a Carla Garcia, claro que não tive qualquer hipótese, né? A Carla Garcia era uma personagem. Estava mais do que estabelecida Sim, no arruinada para um meio. canto, toma. Não, por acaso não estava, foi mais ou menos na mesma altura. Ela se calhar já tinha começado um bocadinho antes, mas não tinha começado há tanto tempo, até porque nós não temos assim uma diferença de idades tão grande. Portanto, não fiquei, fiz alguns papéis nesse filme que não me lembro quais, também não deviam ter muita importância. E depois a partir daí, pronto, trabalhei essencialmente na Matinha, depois também fui parar à antiga Novaga. Sim. Aí sim já fazia uma protagonista que estavam à procura de uma miúda muito histérica para fazer aquilo rápido e pronto, acabei por ficar e fui fazendo e fui andando, pronto. E tu dirias que a Ana Montana é o teu primeiro grande papel ou é só a tua primeira grande referência que ficou?
Qual foi o teu Não, a primeira, sim. É o primeiro. Até porque teve uma continuidade muito grande. E até porque. Podia ter havido um grande papel antes desse que não tivesse ficado para a memória. Ana Montana acabou por marcar aqui um género que não era muito feito, não é? As Que é a coisas imagem da imagem real ou este tipo de formato para adolescentes, não é? Porque nós temos a imagem real que não fazemos muito, não é? E que eu gostava muito que fosse feita, mas tens este. Para tu poderes chorar e sentir nessa imagem real. Não, Sim. Ou seja, isto é a Ana Montana e outros que tais, é um género de sitcom para adolescente, não é? Sem querer ofender, mas. Não foge assim tanto da representação de desenho animado, muitas vezes. Está ainda dentro de um género. É aquilo que chama série cartolina, não é? São aqueles cenários, aquilo muda, tens 2 ou 3 amigos, a história anda ali à volta. A escola e as mesmo, a tricas. escola, os adolescentes e por aí fora. Portanto, foi extraordinário, não é? Para já, porque foi muito tempo. Foram muitos anos e eu já Pagaste muitas rendas de casa. Tantas. Abençoada Ana Montana. E pronto, e acabou por ser a coisa que eu fiquei mais dentro do meio, não é? E das pessoas que facilmente identificam. E sim, gostei muito de fazer, mas acho que foi assim o primeiro de continuidade e com. Pai, durou muito tempo, foram muitos anos. Pois. Olha, e ajudou a que os teus colegas que inicialmente torceram um bocado o nariz à tua vinda para as dobragens te respeitassem mais, ou isso não aconteceu, só aconteceu quando as dobragens se tornaram uma coisa da moda? Sabes que eu nunca pensei muito nisso, honestamente. Eu tenho esta coisa de pronto, ter 1,80m e ser assim uma cara fechada e carrancuda, mas é porque normalmente estou a pensar noutra coisa. Ou seja, mesmo agora. Mesmo agora, não é? Estou a pensar nisso, que eu consigo estar a olhar para vocês, que é para ver se Desliguei o lume ou não desliguei o lume. Sim, que é para ver se consigo manter aqui um discurso fluido. Então, eu acho que de uma forma geral as pessoas, que isto é horrível, se preocupam mais comigo do que eu propriamente com elas. Eu só quero fazer o meu trabalho no meu canto. Eu não estava muito à procura de. Não estava mesmo. Ou seja, eu acho que venho de um sítio bom de formação e educação, e aquilo que eu queria era, ok, eu estou a entrar aqui e eu vou entrar bem, vou entrar a pés juntos, mas com os pés direitinhos e bem calçados, e vou cumprir as regras e vou cumprir os orçamentos e quanto é que se paga, e depois respeitar quem está acima de mim, não é? E quais é que são as minhas referências. Depois o que as pessoas achavam ou não, sinceramente, eu acho tão mal de mim, sou tão preocupada comigo, que se eu me começar a preocupar com os outros, então não faço mais nada da vida, não saio de casa. Portanto, claro que tenho em consideração a opinião das outras pessoas, mas quando tu tens uma consciência tranquila do trabalho que tu fazes, não estou a dizer da qualidade do trabalho, porque isso é sempre discutível, não é? Mas da forma como o fazes, então, ou seja, se efetivamente eu não tinha preocupações, porque é que eu havia de estar preocupada com o que os outros achavam ou não? Eu estava a fazer tudo bem e continuo a fazer, acho eu, não é? Ou, pronto, nós achamos sempre que estamos a fazer coisa bem, portanto estava descansada e isso nunca foi uma questão para mim, não é? Se eu achava que estava bem, se ninguém me dizia ao contrário, se eu estava a cumprir, se a Ermelindas, se Budas, se Macedos, se Carlos Freixo me continuavam a chamar, era por alguma razão. Portanto, o trabalho paga-se com trabalho, o respeito vem, quando mais me respeitarem, mais trabalho eu tenho, era só o que eu queria. E depois está quietinha no meu canto. Era só isso. Concordo completamente, sim. Mas de qualquer forma, eu acho que o Calvin também estava a perguntar um bocado mais por causa dos teus colegas da teatra, os que te disseram, os que não eram muito dados à cena de se dobragens é só é o fundo do posto e se fizeres só fazes protagonistas. Esses teus colegas continuaram na tua vida e ganharam-te respeitinho? Não, nem é respeito, sabes, depois na altura quando eu comecei a trabalhar, ainda fiquei no TEC há algum tempo, depois havia 2 pessoas muito abençoadas que já cá não estão, mas com quem eu tinha uma relação muito especial e que me acarinhavam sempre e que me defendiam sempre dos ataques mais absurdos ou destes comentários, que eram o Santos Manuel e a Ana Paula. Surpreendentemente. Não, mas olha, não de todo termina, porque eu ia falar nela, curiosamente. Sim. E então, às vezes, quando começavam com essas parvoices, eles, lembro-me de às vezes estarmos nos ensaios e às vezes existir alguma boca ou algum comentário e eles serem os primeiros, eu nem tinha tempo de responder, de virarem, responderem por mim ou defenderem a miúda, porque pronto, era assim. Portanto, nunca senti. Quer dizer, se estás a perder tempo a mandar bocas a uma miúda de 18 anos, também que ela se não merece o meu respeito, Sim, deixa só.
Falta de vida. Eu estava a ver se tu trazias esse assunto à baila ou se eu falava nisso ou não, porque eu não apanhei, na Escola Superior de Teatro e Cinema, não apanhei, sou pré-Bolonha. E no meu 4º ano, que foi dos primeiros anos em que começou a haver licenciatura, aquilo era um caos, era um verdadeiro caos, e nós passámos muito mais tempo a ralhar uns com os outros e tentar definir o que é que era a licenciatura do que outra coisa. E a Ana Paula, isto porque houve também jornadas pedagógicas, ou uma porcaria qualquer que se chamava assim na altura. Não tenho ideia disso. A Ana Paula trouxe esse assunto de tentar diversificar, de que aquela escola não poderia oferecer aos alunos, ou tentar oferecer aos alunos do curso de atores, outras saídas que não só o teatro, porque era preciso assegurar a sustentabilidade financeira das pessoas. E uma das saídas era precisamente a dobragem. Claro. E tendo estado a Ana Paula tão ligada ao TEC, era uma das coisas que eu me perguntava. A questão é, imagina, há uma coisa aqui também que já agora também conto e não tem problema nenhum. O que é surpreendente isto de pagar a minha renda hoje e pagar a minha vida e eu ser feliz a fazer isto é que eu supostamente nunca iria ser atriz porque não tinha voz para isso. Isto sempre foi uma coisa muito assente para mim ao início e foi-me dito, e está tudo bem, é a opinião da pessoa, não estou... Pronto, é a opinião da pessoa. E isto ficou tão enraizado, estás a ver? E o medo era tanto, o pânico era tanto, aliás, do cantar continua igual, mas isso é uma outra coisa. Junta-te a mim, Maria. Não era para eu, porque nem sequer risco. Ou seja, portanto, aqui na minha cabeça isto também foi uma batalha muito grande, porque então se eu nunca vou ser atriz porque não tenho voz para isto e de repente vou trabalhar com a voz, vou ensinar pessoas a falar, vou trabalhar atores só com a voz, não é? É uma volta gigantesca de a miúda que nunca iria ser atriz porque não tem voz para isso e de repente estou aqui. Ainda hoje isso é aquela coisa de te sentir, como é que a expressão que as pessoas dizem, está super na moda agora. O síndrome de impostor. Isso, síndrome de impostor, né? Sim. Então ainda hoje em dia tu pensas assim, como é que eu faço isto? Será que tenho capacidade? Porque no passado aconteceu, não é? Portanto isto era uma guerra muito, muito profunda e acho que a primeira vez que, falando da Ana Paula, acho que a primeira pessoa que me tirou isso, né, que me tirou isso da cabeça assumidamente foi a Ana Paula. Assim, do nada ela percebeu o que é que estava a passar, percebeu aqui a minha guerra interior e foi a Ana Paula, e a seguir foi a Natália, pronto, que também passou por si, não é? Sim. E foram as pessoas que disseram, peço desculpa, deixe-te de merdas, isso não é assim, portanto vamos lá resolver isto. É engraçado, a primeira pessoa que falou relativamente à minha voz também foi a Glória de Matos, numa audição para a Escola Superior de Teatro, e também nesse sentido de usa isso como deve ser, porque isso existe. Olha, e isso leva-me a outra pergunta, que é uma pergunta que nós fazemos aqui às vezes. Já fizeste as pazes com a tua voz? Não, nunca, nem nunca vou fazer, então. Não, quem disser isso mente, e quem disser isso é um escudo para se safar daquilo que acha. Claro que não ouço nada, eu sou péssima, não ouço nada, não vejo, nem morta, não, às vezes estou no cinema, estou-me a enterrar toda a pensar, que horror, não. Mas é a voz ou é a interpretação? Tudo. A sério? Tudo, não vejo nada. Não tens capacidade de diagnóstico para ti? Eu não consigo, eu estava a vir para cá a pensar assim, Deus queira que não haja uma porcaria de uma câmara. Não há. Abençoado, que agora todo não há mundo tem, não é? Eu tenho aqui esta segurança da casa. Se alguém nos quiser patrocinar, não há, ainda bem, patrocinar depois disto eu não volto. Tenho, lidar mal, não gosto, pronto, se eu tivesse que me dirigir, eu não me dirigia, dizia, fofa, vai à tua vida. A sério? Sim, mas honestamente, e não é aquela coisa de, não, eu sinto que, não vejo, recuso-me. Ok, que engraçado. Porque, pronto, para quem nos está a ouvir e se calhar está um bocadinho mais fora desta coisa, a Maria, eu acho que é das pessoas mais universalmente bem cotadas entre todos nós. Isso é tão mentira. Não, mas é verdade, a qualidade do teu trabalho e a tua versatilidade é uma coisa que é uma coisa, acho que é universal as pessoas concordarem que o teu trabalho é muito bom, então é muito engraçado ouvir-te com essa resistência não toda. Sei, ficas tenho... aqui com o elogio na cabeça, pois, porque as pessoas não te chamam só porque não te chamam só porque existes, as pessoas chamam-te por alguma razão, especialmente neste meio, como tu sabes, sim, não é? Isso obviamente que sim, também não sou tola, lá está,
o reconhecimento, ou o reconhecimento que eu gosto, paga-se com trabalho. Exato. Quanto mais trabalho eu tenho, também Idem. lá está. Ou seja, a questão das oportunidades, não é? Do ser ator ou não ser ator, ou as oportunidades nas dobragens ou no meio artístico de uma forma geral. Qualquer pessoa pode ter uma oportunidade. Agora, o que tu fazes com ela daí em diante, não é? E a continuidade do teu trabalho, a continuidade, eu quero acreditar que significa alguma coisa. Significa, sim. Mas também lá está, a continuidade, se tudo correr bem, estás tão ocupado que não tens tempo para pensar se. Isso é incrível. Não. Não, vai, são duas coisas diferentes. Sim, são dois estados. Mas não. É um Mas espectro. não gosto de todo de pensar nisso. E não acho, honestamente, não acho que seja verdade. Acho Mas nós os dois, eu e tu, Maria, temos inúmeras conversas sobre isto. O nosso meio, tal como muitos outros completamente diferentes do nosso, nem sempre privilegia o mérito. Sim, Não é? claro. Pronto, isso às vezes, isso às vezes, e principalmente em determinadas alturas, custa. Mas eu acho que o teu percurso, felizmente, mesmo que tu. E tu admites às vezes, pelo menos agora, ok, neste momento não estás a admitir assim tanto, mas tu admites às vezes felizmente, mas o teu percurso é realmente um percurso exemplar. Eu tirei aqui exemplar e não é por números. acaso, desculpa, Sim, não. é por acaso. Eu acho que no meio da interpretação de ser ator no geral, há muito mais propensão para se vingar sem mérito do que propriamente na área das dobragens. Acho que a continuidade do teu trabalho, continuares a ser chamado para trabalhar, pelo menos eu gosto de acreditar, há exceções como em tudo, mas acho que é muito mais difícil tu continuares e teres um corpo de trabalho de continuidade e de muitos anos se não tiveres o mérito e o respeito dos teus colegas que são teus pares e muitas vezes também se tornam diretores e que sim. chamam-te para trabalhar. Claro. E eu acho que isso é muito, para mim pelo menos é uma coisa que eu digo a mim própria na cabeça, que é um bocadinho mais justo, não estou a dizer que é muito mais justo, mas é um bocadinho mais justo nesse aspecto, na área das dobragens. Sim, eu acho que olha agora, eu acho que já foi um bocadinho mais. A questão também é que à medida que o tempo avança, não é? E tu tens coisas que são muito boas e tens coisas que não são tão boas, o facto é esse, e às tantas também estás a... Ou seja, os conteúdos que tu fazes acabam por ter uma determinada pré-forma, não é? Faz-se assim. Sim. Portanto. Então, quando nós começamos, o Sérgio Calvin começou um bocadinho depois, que ele é mais novo, não é? Mas, Sim, faço 27 este ano. ou seja, tu acabas por iniciar, e quer dizer, e antes de nós, as referências extraordinárias que nós temos, tu estavas ou seja, mas os conteúdos eram diferentes, a forma de fazer era diferente, então tu iniciaste uma forma de fazer um determinado conteúdo. Sim. E agora está generalizado, ou seja, é mais fácil alguém que entra agora, porque tem tanta referência do que já tem, não é? Do conteúdo existente, de agarrar e saber que um desenho animado, um cogumelo, pronto, um cogumelo guerreiro, não sei o quê, e as hipóteses de alguém que nunca fez nada, exatamente porque já tem essa referência e tem essa bagagem, de chegar lá e acertar, são muito maiores do que nós. Sim. Porque nós fomos a zero, não é? Nós só tínhamos era a experiência de atores, as referências dos nossos queridos diretores e zero. Ou seja, se tu mantens esta forma de fazer e não inovas e acabas com coisas mais que mexem com a imaginação, com conteúdos novos, com personagens diferentes, o meio, não é? E os próprios conteúdos, que são, entre aspas, mas a maioria muito similares uns com os outros, a forma de fazer também se torna sempre igual. E eu acho que, apesar de tudo, não me batam, há coisas extraordinárias e bem feitas, mas nós estamos a cair um bocadinho nisto. Num carimbo. Num carimbo. Sim. Isto é assim que se faz, é um bocadinho fábrica. Uma fórmula de pacote. Exato, é um bocadinho fábrica. Sim. E nesse sentido, não é? Porque estás a trabalhar um produto e estás a trabalhar o comércio, acho que estamos a caminhar por uma zona um bocadinho perigosa, e isso é o que eu às vezes sinto, que é depois, para sair daquela forma, torna-se mais difícil. Lá está, a parte da interpretação, a parte de fazeres uma voz diferente, a parte de não ser chapa 5, a parte de seres completamente apaixonado ou por aquilo que fazes, acreditares
nós somos um bocado estúpidos, ou eu sou um bocado estúpida a acreditar que isto pode ser uma gota num oceano e mudar alguma coisa, não é? Mas pode mudar no teu oceano, não é? Eu pelo menos eu às vezes sinto isso. Eu não estou a mudar nada, mas pelo menos dentro daquele meu pequeno universo isto soube muito bem. Sim. Eu acho que há uma coisa, quando dou as minhas aulas, há uma coisa que eu falo sempre, e isto é o que eu acho, é a minha verdade, não tem que ser a verdade das outras pessoas. A dobragem existe porque, e já que estamos numa altura em que falamos de inclusão e tudo mais, e dou sempre um exemplo que quando tu fazes a Mulan, que é pronto, não é? Estamos a falar da China, tu não fazes para tu apropriares de uma história chinesa. Tu fazes porque quando tu falas a tua língua, a tua primeira língua, salvo raras exceções, como é o caso da Solange e por aí fora, tu ganhas empatia na tua primeira língua, ou seja, tu compreendes melhor o outro e a história do outro e sensibilizas perante uma minoria, uma comunidade, uma cultura, quando as coisas são apresentadas na tua língua nativa. Então isso é maravilhoso da dobragem, caramba, não é? Não é apropriação, não é nada, é de repente estás a ouvir uma história na China, há não sei quantos anos, uma história, e de repente estás a ter contacto, aquilo está-te a dizer alguma coisa porque está na tua língua. Portanto, isto é uma missão incrível. E isto é o melhor da dobragem para mim. Para mim. Depois, claro que fazes muita coisa que não é nada disto. Sim. Mas eu tenho sempre isto muito presente na minha cabeça, então isto dá-me uma responsabilidade tremenda e às vezes fico muito chateada e muito triste e muito amargurada por as coisas tomarem outro rumo, e gostava que houvesse mais conteúdos e que não fossem só infantis. Sim, que fosse tudo dobrado para tudo. Eu acho que isto devia ser obrigatório, até porque também posso falar de uma questão que me aborrece imenso. Ela não olhar para nós. Imenso. Hashtag deixar a Maria à solta. Que é a questão das invisuais. Sim, exatamente. Que acesso de conteúdo é que tem acesso as pessoas invisuais no nosso país? Ou seja, tu tens audiodescrição e dobragem para conteúdos essencialmente infantis, juvenis e depois? Sim, depois. E mesmo essa audiodescrição é pouca. É muito pouca, é óbvio, é muito pouca. É muito pouca, sim. Porque tu podes descrever o que é que está a acontecer, e então, e o teu coração? O teu coração descreve ou sente? Sim. Exato. Pronto, é simples, exatamente. não é? Mas perguntem mais coisas, senão eu não calo. Uma pergunta, estavas a falar sobre estar a dar aulas e eu estava a pensar no se estás um bocadinho, não é obviamente isto já é quase entra no campo da psicologia, mas estás um bocadinho a compensar aquele momento em que o Paulo Beto entrou no camarim? Não, de tudo. Para agora estás tu a descobrir novas vozes e estás a dar aulas ou não estás a tentar. For the money. Não, de todo. Sabes que a certa altura, quando começou esta vaga extraordinária dos workshops para dobragem, ainda hoje em dia há muito assim, e o Calvin também faz, portanto saberá, que é tu fazes um workshop e imediatamente há um trabalho a seguir. Não, esqueçam, não vai acontecer. Isso é mentira. Portanto, eu começo sempre os meus workshops a dizer: isto não é uma audição para trabalho, não é um casting. Tá bem? Tu vais estudar porque queres aprender. Aprender a fazer dobragem é sempre uma coisa relativa. Eu acho que todos os atores, todos deviam passar por. Eu vou dizer, não, estupidez, não, mas é verdade. Passar por um workshop de dobragem. Dá-te uma noção e um conhecimento de ti, da tua voz, da capacidade de ouvir, da capacidade de ver, de seguir o outro, de servir uma determinada cena, que é muito difícil fazer no teatro e que lá está, a maior parte dos atores e todos nós acabamos por estar tão fechados no nosso ego que às vezes nos esquecemos de abrir essas portas, não é? De estar com atenção e de não ser sobre nós. Claro. E então é por isso que eu dou aulas. Para já eu adoro atores, adoro atores, adoro pessoas, não é? De uma forma geral. Mas gosto de ver atores a trabalhar. E então é um bocadinho isso, ou seja, não é com o foco daqui a 10 dias estás daqui a dobrar. Não, isso não acontece. Isso, mas que de facto aquilo desperta uma série de coisas naquela pessoa, não é? E que tu acaba por ser um bocadinho, não sei se será a palavra não é psicoterapia, que eu também não quero curar ninguém, mas de facto o trabalho de estúdio e o trabalho de dobragem e de interpretação de ator acaba por libertar uma série de coisas, libertar uma série de ferramentas e de conhecimento que te vão ajudar no dia a dia. Sim. E isso é extraordinário, e a brincar, porque não te estás a levar a sério. Se de repente estás a fazer uma bruxa, uma parvoíce qualquer, um cogumelo, voltamos ao cogumelo, que eu adoro o cogumelo,
Ou seja, tu não estás a pensar em oh meu Deus, eu estou exposto aqui a fazer Shakespeare ou a falar perante uma plateia sei lá, num CEO qualquer de uma empresa. E então eles não percebem que estão a fazer um cogumelo, estão a divertir-se, não estão a olhar para si, não se estão a levar a sério, não se estão a sentir julgados e de repente começam a descobrir uma série de ferramentas. E isto é... Mas maravilhoso, ver isto a acontecer é maravilhoso. Pois às vezes também é difícil, né? Porque é partir pedra e é cansativo. Mas é maravilhoso, sim. Mas eu nesse aspecto costumo dizer que os atores de dobragem têm uma desvantagem e uma vantagem. Obviamente que está lá sempre um técnico, portanto, alguém da parte técnica e a direção de dobragem. Mas o ator de dobragem nem sequer tem de se expor à sua contracena, porque a sua contracena ele contracena com a sua própria personagem. Eu não contraceno, não é? Eu não contraceno com outros atores. Eu estou a contracenar, mas estou a dobrar a minha própria personagem. Mas contracenas sempre um trabalho mais isolado. Contracenas sempre. Certo, mas é isolado, esse medo, essa questão de se expor, esse bloqueio às vezes que as pessoas têm de não se quererem expor. Expões-te, obviamente, mas até tens a liberdade de eu vou-me expor, mas só me exponho aqui com esta pessoa que está aqui no ecrã, que nem sequer existe. Mas é um engano, porque estás a expor 3 vezes mais, porque se não estão a ver a tua cara, estão só, tu tens que dar com a tua voz tudo e em microsegundos e imediato, e o próprio exercício para um ator, nós não damos aulas só a atores, mas o exercício para o ator de ler, perceber o que é que tem que dizer e atacar a velocidade. Sim. É um treino espetacular. Sim. É um treino espetacular. E tu, como não tens tempo para pensar, vai. E saem coisas maravilhosas, saem coisas... Agora, em questão de se isto foi... Se eu comecei a pensar em dar aulas ou... Quer dizer, eu não pensei, fui convidada a pensar que estupidez, não tenho idade, mas fui na mesma. O que me fascina nesta coisa da voz, como nos fascina a todos, não é? Temos sempre a ouvir voz e tudo mais... se calhar é como me disseram que eu não ia ser, depois eu comecei a interessar cada vez mais pela voz, e depois, porque isto é uma falha muito grande no ensino para ator, é que a voz é sempre direcionada para a voz cantada. E a voz falada é muito diferente da voz cantada, muito diferente mesmo. Obviamente que tem coisas em comum, mas é diferente a interpretação, é diferente a colocação, é tudo diferente. Então comecei-me a interessar por estas questões, não é? Da voz falada e tudo isso. E pronto, e lá tenho a minha metodologia, seja lá o que isso for, que me fascina em absoluto. Fascina-me a voz, ver como é que ela funciona, ajudar alguém a colocar a voz num determinado sítio, as transposições vocais, aquelas vozes esquisitas que nós fazemos, os truques entre aspas, mas saudáveis, não é? Procurar essa zona mais saudável da voz e tudo isso, e fascina-me, então sempre me fascinou, então comecei a fazer um bocadinho, cada vez mais essa procura e essa pesquisa, e também vem daí, ou seja, as minhas aulas acabam por ser um bocadinho um laboratório para mim também. São aulas para ti, então. De perceber como é que eu vou fazer isto. Mas pronto, é mais isso. Olha, e vozes de referência que tu tenhas da tua infância ou da tua juventude? Imensas. Estávamos a falar da questão de ter referências, e eu tenho muitas mesmo, e hei de continuar a ter. A idade não é um posto, mas alguma coisa tem que ser. E temos acima de nós, não é? Já falámos, Carlos Macedo, a Ermelinda, a Cláudia Cadima, o Zé Jorge. Ou seja, nós temos a sorte de trabalhar ainda hoje em dia com monstros. Eles são monstros, não é? Ermelinda. Se não fosse, exatamente, caramba, Ermelinda, se não fosse esta gente, não é? Se não fossem estas pessoas, mas nós alguma vez sabíamos o que era lip sync? Não sabíamos, mas nós alguma vez sabíamos as nossas capacidades enquanto atores, do que é que conseguimos ou não conseguimos fazer. Nunca na vida, nunca. Não tenho o Carlos Freixo, a própria Luísa, tu tens que passar por uma série de coisas, tens que ter referências, quanto mais não seja para dizer eu não quero fazer assim. Sim, exatamente. Exato, claro. É por aqui que eu vou, é por aqui não que é eu por vou, aqui. não é por aqui que eu vou. Não é? E lá está, é a nata da nata. Esta gente fez coisas extraordinárias, não é? Mas isso é engraçado, porque às vezes nós estamos a fazer determinadas coisas e há atores que falam de uma determinada maneira, e eu vou corrigi-los
E às vezes há alguns que dizem: mas a Ermelinda pediu-me para fazer assim. Ok, está bem, eu respeito na boa. Quando estás com a Ermelinda faz assim, mas agora é opção minha. Exato. E isso está correto, que a Ermelinda te pediu está correto. Mas, pá, Então agora troca a bola em que, lá está, em que faz aquela coisa do quão inconsciente eu consigo ser e quão estúpida eu consigo ser, que é estou a dirigir um filme, eu quero que a Ermelinda faça este papel. Tu vais convidar a Ermelinda, mas olha que não sei. Mas olha que eu sei, mas claro que vou convidar a Ermelinda. Claro. Ermelinda, anda cá, quero que faças este papel. Olha para mim, está bem, vá, eu tenho tempo. Lá vai, não sei o quê, pronto. Entra dentro da cabine e eu estou a levar cotoveladas da técnica e digo: não podes falar assim com ela. Não posso porque falo com. E aquele, claro que pronto, a Ermelinda é a Ermelinda e há pessoas que depende da confiança que tu tens e tudo mais. Mas de repente tens, e isto é que é extraordinário, não é extraordinário da minha parte, porque eu sou só inconsciente e estúpida, é da parte deles, não é? É de repente estás a dirigir a Ermelinda Duarte, Sim. tens 20 e poucos anos e ela disponibiliza-se, não só se disponibiliza para isso, como adora que tu a trates como ela te trata, de igual para igual. E se tu pisares o risco da vassalagem, ela diz logo: estás parva. Ou seja, isto é extraordinário. Zé Jorge Duarte, o próprio VA, eu e o VA temos discussões de meia-noite em que as pessoas acham que nós estamos a falar a sério. Também foi outra em que o técnico pediu para fazer um intervalo: tu não podes falar assim com ele é um senhor. E depois foi o próprio VA: olha lá, não podes falar assim comigo, porquê? Pronto, porque já nos conhecemos há muitos anos e, como é óbvio, era uma coisa entre nós. Mas são esses monstros que não se levam demasiado a sério, são altamente todos, disponíveis. Eu tenho alguma dúvida de português, achas que eu vou ver à Wikipédia ou ao chat GPT? Ao Wikirmelinda. Estou em Linda, como é que se diz? Pronto, não é? Como é óbvio, e a sorte que nós temos em poder fazer isso, não é? Claro. Falando em vozes icónicas, agora virando um bocadinho a boneca, é inevitável falarmos da Elsa. Sim, claro. E que tal? Que ainda sentes o eco disso tantos anos depois? Olha, no outro dia estava com a Bá e nós voltámos a falar disto. Acho que já disse. A Bárbara Lourenço, sim. Ou seja, onde ter esta noção, porque nós já dissemos isto muita vez. Eu fui fazer o casting, só para situar, fui fazer o casting em desespero, porque já tinham ido não sei quantas pessoas, e fui agarrada no corredor e dizer: pronto, também anda cá. Fiz e pensei assim na altura: ei, uma vilã extraordinária, nunca fiz, estava sempre a fazer princesas. Deus queira que fique, também foi a coisa mais rápida, passado 15 minutos, ficaste, e porrei. O filme aconteceu, lá fiz, achei mesmo espetacular a ideia de a mudança que estava a acontecer ali, e pensei assim: fogo, que ideia do cacete, Deus queira que isto muda aqui alguma coisa. Mas apagou-se-me da vida, não era? Pronto, mais um trabalho, está tudo bem. Houve alguma cobertura na altura, mas pronto, nós também não tínhamos nomes tão sonantes, não fizemos tanto parte dessa divulgação. A coisa Deus, eu nem sequer vi o filme. Porque não gostas de te ver? Pronto, não aconteceu. Até eu fui ver esse filme ao cinema. Mas eu não, só é meu câmera. Mas eu não. E depois de repente era um boom. Mas era assim uma coisa. Eu lembro-me de me cruzar com a Bá e olharmos assim uma para a outra. Está a acontecer? E ela: sim, está. Não falávamos muito disto. E de repente, quantos anos já passaram? Não sei, tu que sabes o que é que fizeste. Achas que eu lembro? 12, 13. É muito. 12, 13. E ainda continua, parece que saiu ano passado e parece que foi o filme do ano. Sim. É uma coisa absurda. A quantidade de miúdas com mochilas da Elsa e da Ana. É extraordinário. Extraordinário mesmo. Não, de todo. Mas assim, um mega boom. E pronto. E gosto muito de fazer. É muito calminha, muito porreira. Mas tem ali umas. Emocionalmente tem um bocadinho mais para dar, talvez, do que alguns estereótipos que estão para trás, diria, não? O que eu acho, ou seja, não é difícil, sem querer ser arrogante, não é difícil para mim fazer, porque 98% do que ela diz está certo. Sim. Se eu concordo. É mais se eu fácil. Mas isso ajuda logo. Ajuda logo, Claro. Portanto, não há se calhar é a personagem, há menos um ver de fora, estás a ver? É porque é tão óbvio. Há coisas que são tão óbvias para mim. Eu lembro-me de estar a fazer a cena em que ela há de dizer qualquer coisa de não te podes apaixonar por primeira pessoa que vês, ou qualquer coisa assim.
Já não me lembro do texto, obviamente, e pensar assim, claro, é óbvio, isto é óbvio para mim, portanto não estava a pensar muito emocionalmente o esforço que estava a fazer ou não, porque era óbvio. E finalmente, ou seja, o que eu senti era uma felicidade do finalmente a Disney está a dizer o que é óbvio, bora pensar sobre isto. Portanto, não era tão... Emocionalmente não foi difícil para mim, era fazer e gostei muito de fazer. Houve coisas mais... O quê? É o relógio, É o relógio, estamos a ser patrocinados pelo meu relógio. Caros ouvintes, isto é só um relógio. É o relógio. Houve coisas mais difíceis de fazer emocionalmente, quando elas contrariam, quando tu vês que há injustiças com aquela, e sabes que não vais concretizar aquilo, sabes que não vais resolver, ou quando há uma perda. Eu lembro-me que houve um papel muito pequenino que eu fiz, que era a mãe da Cinderela, imagem real. E foi horrível. Eu saí 4 vezes da cabine desfeita, em caca. Só dizia, eu não consigo, eu preciso de 2 segundos. Mas em caca. Porque ela cantava uma nana, uma canção de embalar. Ai, que horror, que snob agora. Saiu de Cascais cá para Foi fora. horrível. Pronto, e não era só a questão de cantar, mas aquilo deu cabo do meu coração e eu chorava. E claro que chorava, ficava a cantar assim, portanto, e foi horrível. Há coisas que são muito duras de fazer. A própria coelha do Zootrópolis é dificílima de mim, é dificílima de fazer. É uma luta comigo mesma de tecnicamente, porque aquilo não pode levar aceleração, não é? Não pode tecnicamente, ou seja, acabei por ficar com aquilo porque era... Se calhar a atriz conseguia falar mais rápido. Sim. E era sim. Pronto. E então aquilo é um desafio muito, muito grande para mim, porque ela é muito acelerada e tem ali umas coisas de injustiças e eu às vezes também tenho que parar a pensar, mas é uma coelha, pronto, é aquela coisa de isto não é justo, e não sei o quê. É como seres pequenino e estás a ver Em Busca do Vale Encantado. Não é? Tu sabes que a mãe vai morrer e mesmo assim estás a ver aquilo tudo a acontecer e a chorar e a dizer não é justo. E eu às vezes tenho muito isso com as coisas que faço. Eu estou a ver que não é justo e que não é fixe e isso emociona-me mais. É tipo, isto vai acontecer e eu não consigo fazer nada e pronto, já foi. Mas eu acho que tu, eu enquanto teu diretor, quando dirijo, acho que tu tens uma qualidade de fazer com que a coisa pareça fácil. Sim. Absolutamente, é frustrante. Podes não ter essa noção, mas sim. Tu estavas a dar esses exemplos e de repente fizeste-me lembrar, nós tínhamos começado a trabalhar há muito pouco tempo quando fizemos na RTP as férias muito longas. E olha, pronto, Maria Camões agarrou-se ao peito, agarrou as pérolas, como dizem os americanos. É das coisas mais bonitas que eu já fiz. É linda, linda, linda. Pronto, essa série, estás a ver, tu sabes o que é que vai acontecer, é de uma injustiça tremenda e essa série dava cabo de mim todos os dias também. E no entanto, tu fizeste aquilo aparentemente com uma perna às costas. Mas eu percebo que emocionalmente não. Claro, sim. Ninguém naquela equipa fez aquela série com uma perna às costas, não é? Emocionalmente. Ninguém. Mas, no entanto, a coisa acontecia. Maria, o que é que tu já fizeste tanta coisa? Há alguma coisa que tu gostavas assim de repente que te aparecesse amanhã para fazer? Amanhã, em termos de dobragem? Em termos de dobragem, eu gostava, e volto a dizer, eu queria tanto que isto acontecesse, mesmo que nós funcionássemos como Espanha funciona, como a Alemanha ou como a França, e que começássemos a... Agora vou dizer, parece que estou a dizer filmes pornográficos, mas não, conteúdo adulto. Sim. Que nós pudéssemos fazer seriados inteiros dobrados em português. Não é acabar com a versão original, mas que devia ser obrigatório em todas as plataformas e canais existir essa opção. Botão português e não brasileiro. Português, de Portugal. Era isso que eu queria fazer. Já são assim, se eu tivesse que estalar os dedos e agora é assim, agora é assim. Deviam ser obrigados por uma questão de imagina querem a estar quantidade cá. de trabalho que nós temos. Lá está, Claro. está uma crise de trabalho gigante e não era só para nós, era as pessoas que se queixam que não entram, que são sempre os mesmos. Imagina se isto acontecesse, estalavas os dedos e de repente tinhas 1000 pessoas a entrar na profissão, era ótimo. Sim, Era isto. absolutamente. Concordo. Maria, e tendo em conta que tu dás aulas, que tu diriges, que tu dobras, que tu fazes a locução de publicidade, fazes teatro,
se tivesses que escolher uma para continuar a tua vida? Ai, que horror. Ainda bem que não me estou a entrevistar a mim. Para continuar a minha vida neste Sim. momento, ou seja, dadas as... Vou justificar uma coisa, eu ainda gosto muito e ainda sou muito maravilhada e apaixonada por aquilo que faço e ainda acho que vale a pena. Mas não posso esquecer que não deixa de ser um produto comercial, portanto aqui estamos numa guerra. Neste momento é uma altura muito feliz da minha vida porque eu encontrei, entre aspas, a minha alma gêmea do teatro, não é? Ou seja, eu tenho uma pessoa que escreve para mim e não escreve para as minhas qualidades, ela escreve a pensar em como é que me há de torturar e desafiar cada dia. Sim, é maravilhoso. E então, isto é o maior privilégio e é tudo o que eu sonhei desde que entrei na escola de teatro. Foi alguém que me pusesse neste sítio, estás a ver? Que me desafiasse todos os dias e que escrevesse um determinado desafio a pensar em propor-me esse desafio. Portanto, o meu privilégio neste momento é... Duvido que haja pessoas que se sintam, e isto é uma coisa ótima, não é? Duvido que haja pessoas que sintam o que eu sinto neste momento, o privilégio que eu tenho. E isto não é passar graxa, porque somos pessoas diferentes e temos tudo, mas eu sou a maior privilegiada de sempre, porque eu consegui aquilo que eu sempre quis enquanto atriz de teatro aos 38 anos. Portanto, agora estou bem. Se calhar amanhã a gente chateia-se e o mundo acaba, mas Estamos agora a falar do Michel estamos a Simeão. falar do Michel Michel, claro, Simeão, do Michel sim. Simeão, do Reflexo, da família que é o Reflexo para mim, com toda a gente incluída, mas desta situação em particular. Portanto, se eu tivesse que... Agora parou tudo, claro que tenho a minha vida e a minha família, mas em termos profissionais, se me dissessem agora o mundo vai acabar, escolhe onde eu estou mais feliz neste momento e a sentir-me a cereja no topo do bolo é no Reflexo com o Michel, sem dúvida. Maravilha. Bonito. Michel, não ouças isto. Michel, se estiveres a ouvir, já sabes, pronto, continua a fazer o trabalho que estás a fazer. Keep doing what you're doing. Queres terminar com aquela pergunta que tu. Olha. Olha o barulho, olha o Foram os barulho. talheres do chocolate. Maria, segundo a Wikipédia, fizeste 200 e muitas séries. Meu Deus. Jura? Sim, 200 são 200 e mesmo muitas Ah, séries. sério? Sim. Não é possível. Olha, e atenção que não estão lá algumas que nós fizemos, portanto nem sequer está completa. Estão lá 112 filmes. Estão lá outras coisas, há lá outras categorias com todas as coisas que tu fazes numa palavra. Olha para esta pergunta. Numa palavra. Diz, Daniela Oliveira, chuta. Para se ser ator de dobragem precisamos de... Para alguém ser ator de dobragem precisa de... Numa palavra. Numa palavra, Uma palavra. eu discuti isso com o Calvinho e disse, pá, uma frasezinha. Uma pelo palavra. menos, não. Vá, duas. Tipo, tu para vires cá precisaste de vinho branco, são 2 palavras. Ok, pronto. Pensa. Acho que consigo numa. Uau. Perseverança. Parabéns. Muito bem, Ganhaste. isso mesmo. Não sei o que é, mas ganhaste. Muito obrigado, passaste Maria o desafio. Cromos. É muito simples, eu vou explicar. Para teres perseverança tens de ter uma palavra antes e depois tens uma palavra depois. Portanto, é de meio esta. Olha, com esta vamos terminar. Maria, obrigada por teres Obrigada. vindo. Muito obrigada. obrigado. E obrigada a toda a gente que nos está a ouvir. Esperamos encontrar-vos no próximo episódio. E beijinhos até à próxima, Beijinhos, pessoas. até à Despedimos-nos próxima. com amizade, não é? Até ao próximo Até ao programa. próximo programa. Falta a Beijinhos. maçã. Beijinhos. Beijinhos. Vozes de papel. Vozes de papel. Vozes de